Negar um pedido dessa relevância reforça muito o quadro de perseguição contra o Bolsonaro. Some-se ainda que o Bolsonaro ele cumpriu todas as restrições impostas até hoje rigorosamente e a sua nova defesa está adotando um tom mais respeitoso com o tribunal e já adiantou que se submeteria a quaisquer condições que fossem impostas pela corte. O Moraes, sim, existem sinais indicando que ele vai sim deferir depois de juntados os documentos, que vai permitir a ida do Bolsonaro aos Estados Unidos. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Enfim, Bolsonaro manda resposta a Moraes. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro renovou ao Supremo Tribunal Federal o pedido de liberação do seu passaporte e autorização para viajar aos Estados Unidos entre os dias 17 e 22 de janeiro, para participar da posse de Donald Trump, marcada para o dia 20. Bolsonaro, que teve seu passaporte apreendido pela Polícia Federal em fevereiro do ano passado, garantiu ao STF que não pretende dificultar as investigações em curso contra ele e reafirmou seu compromisso com as medidas cautelares impostas. O ministro Alexandre de Moraes, responsável pela decisão, solicitou que a defesa apresentasse um convite oficial para a cerimônia. O documento submetido pelos advogados foi um e-mail enviado ao deputado Eduardo Bolsonaro com o domínio T47 inaugural. O próprio deputado já provou que o e-mail está diretamente ligado ao Comitê Inaugural de Trump. Segundo os advogados, o e-mail serve como convite formal, com tradução juramentada anexada. Eles argumentaram que nos Estados Unidos, declarações são pautadas pela boa-fé e fraudes ou omissões podem levar a sanções severas. A defesa reforçou que o evento possui notória magnitude política e simbólica, justificando a relevância da participação de Bolsonaro. Agora resta saber o que vai acontecer. Moraes está diante de um impasse. Se permitir a viagem, pode escancarar as incoerências e a falta de fundamento jurídico de suas decisões. Se vedá-la, pode expor para a comunidade internacional a perseguição política contra o ex-presidente. A alternativa, nesse caso, pode ser a de postergar a decisão sobre o pedido até que ele perca seu objeto. Agora, caso Moraes autorize a viagem e o ex-presidente retorne ao país no prazo estabelecido pela decisão, a necessidade da medida tenderá a ser ainda mais questionada. Por outro lado, se o ministro decidir impedir a viagem, parte da comunidade internacional poderia interpretar a ação como evidência de perseguição política, o que intensificaria as críticas de políticos da direita americana ao Supremo Tribunal Federal logo no início do mandato de Trump. Na sua opinião, qual será a decisão de Moraes? Conta aqui nos comentários. Aliados de Bolsonaro acreditam que o Alexandre de Moraes não vai deixar o Bolsonaro viajar para a posse do presidente eleito Donald Trump nos Estados Unidos. Isso segundo uma notícia de hoje, fresquinha, que eu vou te mostrar. E esse aqui é mais um vídeo sobre essa história, porque esse encontro entre o Bolsonaro e o Trump, ele é histórico, ele pode ser muito importante para o Brasil e para o futuro da direita no Brasil. Mas por que os aliados do Bolsonaro acham isso, Deltan? Fica aqui comigo que eu vou te explicar por que eles estão pessimistas. E no final eu vou contar para você por que eu tô mais otimista, por que eu discordo deles. Veja aqui então a coluna que saiu hoje da jornalista Malu Gaspar no Globo. Por que aliados de Bolsonaro acham que o Alexandre de Moraes não vai dar aval para a ida à posse de Trump? Essa é a coluna dela aqui. E os motivos que ela apresenta, gente, são vários. Em primeiro lugar, o problema vai para além de Alexandre de Moraes. O problema aqui hoje é com toda a primeira turma de que o Moraes faz parte. Olha aqui, ó. Em fevereiro do ano passado, o Alexandre de Moraes determinou a apreensão do passaporte do Bolsonaro em meio às investigações de uma trama golpista para impedir a posse de Lula em 2022. O Bolsonaro entrou com um recurso contra a apreensão do passaporte para tentar pegar o documento de volta, mas o pedido foi negado de forma unânime pela primeira turma do STF em outubro. Ou seja, em primeiro lugar, o problema não é mais só Moraes, é toda uma turma de ministros. Mas o problema vai além disso. Em segundo lugar, olha o que o Moraes declarou na época. Acompanha aí, ó. Ele disse: o desenrolar dos fatos já demonstrou a possibilidade da tentativa de evasão, de fuga dos investigados.
um intento que pode ser reforçado a partir da ciência do aprofundamento das investigações que vêm sendo realizadas. O ponto aqui é, se o ministro já disse que existia um risco de fuga, como que agora ele vai ser contraditório e vai dizer que não tem um risco de fuga e vai autorizar o Bolsonaro a ir aos Estados Unidos? Além disso, gente, em terceiro lugar, os aliados do Bolsonaro entendem que o retrospecto, as decisões pretéritas do Moraes e do STF em relação a casos semelhantes é bem desanimador. Olha aqui o terceiro ponto, o terceiro argumento. Ó. Alguém falando aqui, as chances são nulas. Não há fatos novos e Moraes já negou o pedido do Bolsonaro de ir para Israel a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para visitar o país no ano passado. Negou exatamente um pedido similar com os mesmos argumentos, admite reservadamente um integrante do PL ouvido reservadamente pelo blog. Gente, uma outra fonte chegou a dizer isso aqui, ó. Disse aqui, ó, sem chance, é mais fácil o Sargento Garcia prender o Zorro. Gente, eu daria até uma quarta razão. Por que o Moraes vai dar chance para o Bolsonaro de estar junto com o Donald Trump, alinhar esforços e organizar eventualmente medidas contra o STF e os seus abusos? Então, gente, tem várias razões para ser pessimista em relação ao pedido do Bolsonaro para ir à posse do Trump. Mas então, Deltan, por que você está otimista? Por que você discorda dessa análise? Gente, porque o Moraes despachou rapidamente no sábado o pedido que foi feito pelo Bolsonaro logo na sexta, um dia antes. E o Alexandre de Moraes, ele pediu uma complementação de informações e documentos. Gente, se ele quisesse negar, ele já tinha argumentos para negar naquele momento mesmo, no próprio sábado. Ainda que argumentos equivocados, de que a gente discorde. E ele poderia fazer isso no próprio sábado, matando o assunto. Além disso, negar um pedido dessa relevância reforça muito o quadro de perseguição contra o Bolsonaro. Some-se ainda que o Bolsonaro ele cumpriu todas as restrições impostas até hoje rigorosamente e a sua nova defesa está adotando um tom mais respeitoso com o tribunal e já adiantou que se submeteria a quaisquer condições que fossem impostas pela corte. Por fim, o argumento de risco de fuga é simplesmente ridículo, porque se o Bolsonaro quisesse sair do país, já tinha saído. Era só quebrar a tornozeleira e ir para outro país, como muitos dos perseguidos pelo 8 de janeiro fizeram. Esse, gente, então é o meu palpite. É o palpite de que o Moraes, sim, ele pode, existem sinais indicando que ele vai sim deferir depois de juntados os documentos, que vai permitir a ida do Bolsonaro aos Estados Unidos. E eu expliquei isso melhor no meu vídeo do último sábado, que eu vou deixar para vocês na descrição e também aqui na tela no final para você conferir. Mas, Deltan, e se o Alexandre de Moraes não deixar? Gente, aí ele vai ter sido muito sádico de pedir informações e documentos complementares, concorda? Só para depois dizer não. Quando ele já podia ter dito, se ele queria dizer não, para que pedir documentos e informações complementares? Mas agora eu quero saber a sua opinião. E você? Qual que é o seu palpite em cima disso? Alexandre de Moraes vai permitir ou não vai permitir que Bolsonaro vá à posse do Trump? Conta para mim nos comentários. E população se revolta contra o governo e assusta Lula. Veja o vídeo. O governo Lula e toda a sua facção criminosa está assustado. Sim, eles estão assustados com a população que simplesmente se revoltou com o fato de que agora vão ser monitorados, fiscalizados e sim, serão taxados pela Receita Federal para colocar mais dinheiro para que esse governo possa pagar as viagens da Janja e dar mais 16, 17 bilhões para os lacradores da Lei Rouanet. Eles estão assustados porque a percepção pública é que esse governo está roubando os mais pobres. Ah, mas isso é fake news. Aí sai essa matéria. Fake news sobre Pix assusta o governo que teme impacto e cobra reação. Fake news? A normativa é clara, é explícita. Todos os contadores e analistas já fizeram uma análise profunda e disseram: os pobres serão os penalizados. E não são sonegadores de impostos não, que fique bem claro. Não são pessoas ricas que sonegam impostos. Eu vou dar agora 2 exemplos que para mim foram os melhores até agora, porque tá tendo muita gente revoltada nas redes sociais, muita gente que votou no Lula tá revoltada. O que eu mais vi hoje nas redes sociais foram isso. Mas esse cidadão aqui explicou de uma maneira que eu achei fenomenal. Esse daqui, ó, é um dinheiro que eu tô tendo em papel, né? Já faz um bom tempo que eu não pego dinheiro de papel, era um dinheiro que tinha guardado ali, que eu só uso o cartão e o Pix, né? E aí eu quero saber o que é que eu vou fazer agora com dinheiro que só cai na minha conta, mas não é meu, é dos outros. Eu quero saber, porque aí vai ficar como se eu estivesse ganhando muito dinheiro. Você tá entendendo?
E aí, ração de galinha, ração de ovelha, de porco, de tudo. Eu quero saber como é que eu vou pagar, né? Porque dinheiro não existe mais aqui, ó. Dinheiro. Eu também não vou querer receber em Pix, porque o dinheiro que eu recebo é só passando pelo Pix. Tudo passa pelo Pix. Até dinheiro que não é meu, né? Que eu tenho que passar pela minha conta para poder mandar pros outros, eu recebo em Pix. O restante do pessoal o restante do povo, né? Pai de família que tá construindo uma casa, que passa o dinheiro para ele passa para um predeiro. E como é que fica esse predeiro aí também, né? Que vai estar recebendo dinheiro na sua conta para comprar material. E aí, às vezes o material vai dar 6 mil reais. 6 mil reais, mais de 6, tá entendendo? Para comprar material, mas não é do predeiro. E aí ele leva a culpa. Tanto ele como o cara que tá construindo na casa. Não, porque pelo menos galinha nós temos para comer. Mata as galinhas tudo aí, come. Espera passar essa palhaçada que não vai continuar não. Isso aí é só uma palhaçada só. Daí não vai continuar não. Todo mundo vai botar no seu relógio aí assim, ó. A gente só recebe dinheiro agora. Pronto, eu quero saber. Aí o circo fecha. Certeza. Então, vamos só esperar que isso aí é só um movimento. Você viu, né? Esse aí, um milionário, né? Mostrando a percepção dele, como você pode dizer. Agora vamos ver outro milionário. Esse votou no Lula. Brasil, hoje aqui, é o ex-petista trilionário do RN que fez o L se lascou, mostrando a realidade do trilionário. Eu sou trilascado hoje. Onde eu nem concluí minha casa, mas já chegou o IPTU para eu pagar. Aonde, se você tinha amigos que poderiam lhe emprestar o cartão de crédito, como eu peguei aqui para construir minha casa, hoje tem medo de emprestar porque a Receita Federal está batendo em cima. Aonde Lula botou essa cobra criada chamada Haddad para roubar a nação brasileira. Aonde a governadora do estado, Fátima Bezerra, não facilita nada para o brasileiro. Então, infelizmente, eu era petista, fiz o L, mas eu vou fazer o L, livre de políticos. Acorde você que é petista, não aplauda Lula, para que ele não ache que está fazendo um bom governo. Lula está sangrando a própria nação petista. Lula está se vingando de Bolsonaro e esquecendo dos soldados que deu a vida por ele para colocar ele. Então, Lula, eu fui petista até ontem, você é meu ex-presidente. Eu dei meu sangue para botar você onde você está, presidente Lula, Fátima Bezerra e os demais aí. Minha casa vai continuar assim, sabe por quê? Porque em quem eu confiar que me emprestava o cartão para eu comprar material, jamais irá me emprestar com medo da Receita Federal. Será que a politicagem do Brasil vai mostrar num portal de transparência quanto você recebe no dia a dia ou por mês na conta de vocês, quanto vocês gastam no cartão de vocês? Atenção, presidente Lula, portal da transparência, onde a gente vai saber quantos políticos e esses caras que trabalham na Receita Federal, que são tudo mau exemplo, recebem também. Se a gente pode ser investigado e declarar imposto, a gente quer saber também uma lista de todos os políticos do Brasil, o que vocês ganham, o que vocês gastam. E eu fiz o L sim, mas hoje eu quero que o L se lasque. L de lascada é o que eu tô hoje. L de lascado. Gostei dessa, rapaz, né? O L de livre do Lula. Livre-se do Lula. Bom, esse é um petista. Essa é a percepção que todo mundo tá tendo. Tá mais do que óbvio. Quem que vai sofrer as consequências? São os mais pobres. Aquelas pessoas que muitas vezes têm que juntar dinheiro de várias pessoas para fazer uma reforma na casa, ou até mesmo que tem uma barraquinha de cachorro-quente e passa ali 7, 8 mil reais, mas desses 7, 8 mil reais, 5 mil é para custear o aluguel, é para comprar a matéria bruta para poder fazer o cachorro-quente. Essas pessoas agora vão cair na malha fina. Lula vai taxar todo mundo. Vocês não estão entendendo. Essa vai ser a maior taxação em massa da história do Brasil. Afinal de contas, a Janja precisa gastar os 4 mil reais por hora dela. A Janja precisa do sofá de 200 mil reais. O Lula precisa ficar em quarto na Europa de 30 mil reais a diária. Ele precisa do avião novo também, obviamente. Então, assim, é muito revoltante ver que os mais pobres vão ser os mais penalizados. Brasil fez o L e tal, virou L de lascado. Adorei, vou usar essa daí. Enquanto a população está revoltada com o governo Lula, a economia do país afundando e a criminalidade explodindo, a Polícia Federal e o STF estão preocupados, adivinha com quem? Bolsonaro. A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal um pendrive com imagens e depoimentos colhidos nos Estados Unidos na investigação que apurou a venda no exterior de joias sauditas recebidas pelo então governo de Jair Bolsonaro. Veja o vídeo.
A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal um pendrive com imagens e depoimentos colhidos nos Estados Unidos naquela investigação que apurou a venda de joias sauditas recebidas pelo então governo de Jair Bolsonaro. Quem traz as informações é o Elijanas Maia, que acompanha esse caso. Elijanas, conta pra gente o que tem nesse pendrive. Tem imagens, por exemplo, de Mauro Cid tentando vender as joias. Tem imagens, por exemplo, de interlocutores do governo federal tentando recomprá-las. Oi, Uribe, ótima tarde para você, quem está acompanhando bastidores nessa nova semana. Um pendrive muito valioso para essa investigação, né? Pesado, lacrado, foi enviado pela Polícia Federal para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, e tem muita informação, mas não só informação do inquérito que foi finalizado no ano passado, em julho do ano passado, mas também tem anotações, notas fiscais de compra e venda e revenda também, tem fotos de tudo que foi apreendido no momento da negociação e também um ponto principal dessa imagem que está dentro desse pendrive que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, que são as imagens das câmeras de segurança, principalmente de Mauro Cid, o tenente-coronel do Exército, que era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro enquanto estava na presidência. O que vale lembrar, Mauro Cid, colaborador premiado, ajudou a Polícia Federal nessa investigação junto ao FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, em solo norte-americano, quando agentes da Polícia Federal foram visitar 4 cidades dos Estados Unidos, e o tenente-coronel Mauro Cid, braço direito, então, de Bolsonaro, ajudou os policiais federais e os policiais do FBI com endereços, localizações, as datas e os horários em que as joias foram negociadas, vendidas e recompradas. Então tudo isso está agora em posse também do ministro Alexandre de Moraes, porque no ano passado o caso foi finalizado pela Polícia Federal, Jair Bolsonaro foi indiciado, Mauro Cid também foi indiciado e outras 10 pessoas nessa investigação que apurou e apontou venda ilegal de joias do Brasil, da presidência, nos Estados Unidos. Joias essas que foram até recompradas e devolvidas para a União, mas a investigação da PF apontou uma organização que vendeu essas joias, então houve esse indiciamento. Onde que está o caso nesse momento? Qual que é o trâmite? O caso saiu da PF, foi para a Procuradoria-Geral da República, a PGR, e que por conta do Supremo Tribunal Federal que pediu esse aval da PGR, o caso está nesse momento. Como que fica tudo isso? Qual que é a importância desse pendrive valioso que foi enviado pela PF ao Supremo, Uribe? Tudo isso é uma base para um processo, para o possível julgamento. Porque na PGR, o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, tem que decidir se oferece uma denúncia ou não contra esses indiciados. Chegando ao Supremo Tribunal Federal, então, todas as provas, os elementos colhidos pela Polícia Federal são usados nesse processo, numa possível ação penal após o caso sair da PGR. Então, finalizando, para falar sobre o outro lado também que a gente faz de jornalismo sério na CNN, já que citei Jair Bolsonaro, lembro que quando ele foi indiciado, a defesa dele disse o seguinte: os advogados afirmaram que os presentes ofertados à presidência da República obedecem um rígido protocolo de tratamento e catalogação sobre o qual o chefe do executivo, no caso Bolsonaro, não tem qualquer ingerência direta ou indireta. Então agora a gente vai acompanhar também o novo passo a passo desse caso, que fazia tempo que a gente não falava sobre ele aqui, né? As joias sauditas, mas um novo elemento agora com esse envio da Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal. Uribe. Essa guinada do Mark Zuckerberg, o Marquinho para os íntimos, ela foi da maior importância, né? Foi um grande dia. E eu até concordo com você, as intenções são a parte menos importante aqui. Claro que a gente quer acreditar que ele mudou de fato, ele está com a roupa mais descolada, a Gazeta do Povo fez uma boa reportagem sobre isso, passou a lutar jiu-jitsu, normalmente quem luta jiu-jitsu melhora, né? Tem um no STF que luta, que é o mais discreto, e às vezes vota de forma decente, né? Então pode ser que ele esteja mudando de verdade, mas isso é o menos importante, porque são os ventos de mudança que importam mais. E ele está percebendo para onde está apontando esse vento e ele está indo de acordo, se adaptando. Foi o tema da minha coluna para o Oeste essa semana. Então é da maior importância, por quê? Porque ele é o dono da Meta, o fundador do Facebook, que controla a empresa dele, o Facebook, o Threads, que muito pouca gente usa, perto do Twitter antigo, do X, e o Instagram, que muita gente usa, mas para outras finalidades, e o WhatsApp. Então é muita rede social junta e relevante. E claro, quando o Elon Musk comprou do Jack Dorsey, lá o barba de bode, o Twitter, e libertou o passarinho azul, já foi uma celeuma, porque todo o jogo deles, leia-se, globalistas, esquerdistas, comunistas, censores, num conluio nefasto, que querem expelir a direita, os conservadores, do debate público, tudo passa pela aceitação da premissa de que existe um perigo muito grande no mundo se você der liberdade de expressão, porque isso vai ser usado para disseminar fake news, desinformação, discurso de ódio, blá blá blá, criar um crime de opinião. As agências de checagem, que são extensões dessa patota, desse clubinho da velha imprensa, vão dizer o que é verdade ou mentira, vão dar um selo de qualidade e com base nisso a censura legítima vai ser aplicada. Então todo o arcabouço que vem avançando no Ocidente, porque não é só uma questão de Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, está muito ruim nessa situação, Alemanha e por aí vai. Tudo passa por essa premissa. Então, quando vem o Elon Musk liberta o X, o pessoal já fica, meu Deus, é fascista na Austrália. Mas o cara era fã do Obama, o cara dava dinheiro para os democratas. Então, alguma coisa estranha aí. O Joe Rogan, que entrevistou o Zuckerberg, é o dono do maior podcast do mundo, é um cara que nunca foi conservador, nunca foi republicano, mais um. E agora vem o Mark Zuckerberg, como você lembrou muito bem, era um dos grandes nomes nessa
postura de censura que chegou a banir o Donald Trump, né? O Maduro continuava lá, o Ayatollah xiita do Irã também, mas o Trump foi banido com base nesse discursinho. O Alexandre de Moraes elogiava a postura da Meta, né, durante a censura no Brasil. Quando alguém desse calibre debanda e denuncia o que estava acontecendo, é claro que é um terremoto de placas, são mudanças de placas tectônicas para essa turma. Então, por isso a reação. Por isso eles ficaram em polvorosa, por isso o desespero. Porque não é pouca coisa, a intenção é o que menos importa. Ah, ele tem medo de retaliação, ele podia ser preso, sei lá o quê, o Trump ameaçou. Isso é o de menos, ele está vendo que a coisa está apontando para um lado e ele quer ir atrás. O Jeff Bezos já fez a mesma coisa, está todo mundo indo para esse caminho. Agora, ele fez de uma forma muito estrondosa, denunciando, e talvez a explicação mais prosaica para ele mudar de opinião é que o chantageador saiu do poder. Porque ele diz, né, a equipe do Biden ligava ameaçando, gritando, e de repente não tem mais o chantageador. Mudou a direção. Então agora eu posso falar, precisamos do governo americano para enfrentar isso, e em países do continente, da América do Sul, tem lá tribunais paralelos, que eu acho que é uma tradução até melhor do que secretos que ele disse. Né? São tribunais ilegítimos, censurando o povo. É o Brasil, é um recado direto para o Alexandre de Moraes e para o STF, não tenha dúvida. O Elon Musk já entrou pessoalmente nessa briga. Agora vem o reforço de uma cavalaria pesada, que é o Mark Zuckerberg e a Meta. Então, a coisa está afunilando. Ou você está do lado da liberdade de expressão, ou você está do lado de quem quer censurar, junto com comunistas, né, com a desculpinha esfarrapada de que estão protegendo o povo e a própria liberdade de expressão da ameaça terrível de pessoas perigosas, fascistas, que são todos aqueles que não comungam com a ideologia progressista. É isso que está acontecendo e está exposto em praça pública. Você pode até optar pela censura, mas você não vai conseguir fazer isso com uma cara lavada de quem está protegendo de fato a liberdade de expressão, meu amigo. Não dá. Agora está muito claro. Os filhotes de Torquemada de um lado e quem defende a liberdade de expressão do outro. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.